Olá pessoal, professor Fábio aqui mais uma vez com vocês, nosso encontro de contabilidade. Hoje vamos falar sobre a contabilidade pública. Como o próprio nome diz, é uma contabilidade voltada ao público, é uma contabilidade governamental. Ela trabalha para os entes do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja da administração direta ou da administração indireta. Então, a parte tributária, a parte de orçamento, a parte dos benefícios que são feitos em uma determinada localidade, tudo isso precisa ser avaliado pela contabilidade. E a contabilidade pública ela veio para ajudar você, cidadão, a entender melhor como são feitos os gastos do governo e a arrecadação que o governo tem. Aonde vem o dinheiro e aonde ele é aplicado. Beleza? Então vamos comigo aqui para mais um encontro. A contabilidade pública é um ramo da contabilidade que ganhou maior notoriedade e valorização com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais conhecida como LRF, Lei Complementar 101 do ano de 2000. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atribuiu um papel muito importante para o contador, fez com que ele pudesse avaliar o patrimônio do Estado. Quando eu falo Estado, é na esfera federal, estadual, municipal. E aí, nos dias atuais, com o olhar mais atento da população sobre o orçamento público, o trabalho dos contadores que atuam nessa área se tornou mais evidente. Então o contador ele tem um papel muito importante na prestação de contas. A prefeitura todo ano tem que fazer prestação de contas, o governo do estado tem o portal da transparência lá que você vai lá, acessa aonde foi gasto recurso, aonde foi gasto determinado dinheiro, quanto foi arrecadado de tributo, aonde esse tributo foi investido, em que foi convertido, quantas escolas foram construídas, quantas ruas foram pavimentadas, enfim, como é que está sendo arrecadado o dinheiro público e como é que está sendo gasto, de que forma, quanto gastou, quanto arrecadou, em quanto tempo, o que ainda falta fazer, qual é a execução, qual é o orçamento. Então o contador ele acabou tendo um papel de destaque aí nesse meio orçamentário, de arrecadação, de gasto do governo federal, estadual e municipal. E nisso ele acabou se tornando um profissional de grande evidência. Mas, professor Fábio, o que é contabilidade pública? O que é? Então, a contabilidade pública é um ramo contábil destinado ao registro dos atos e fatos contábeis atrelados ao patrimônio público. Então, uma obra pública, a construção de uma praça, a construção de uma escola, a construção de um estádio, a construção de um hospital, a aquisição de vacinas, a aquisição de testes para a Covid, compra de insumos hospitalares, compra de fardamento para a polícia, compra de armamento, gastos do Exército, das Forças Armadas, compra de aviões para a Força Aérea Brasileira, compra de navios para a Marinha. Então, assim, tudo aquilo que diz respeito ao patrimônio público, o que é patrimônio público? É tudo aquilo que é nosso, é do governo, é nosso, o governo só administra, mas é nosso. A escola é pública, o hospital é público, o Exército é uma entidade que presta serviço para a população, a Aeronáutica a mesma coisa, a Marinha a mesma coisa, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, a OAB, que é uma administração indireta, uma autarquia, o Conselho Federal de Contabilidade, é uma outra autarquia, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão também são entes públicos, o Hospital de Djalma Marques, que a gente conhece aqui como Socorrão 1, também é uma instituição de caráter público. Então, isso diz respeito à administração direta e indireta, incluindo órgãos de governo,
sociedade de economia mista, empresas públicas, agências regulamentadoras, fundações e autarquias, né? Então vamos ver aqui um exemplo de órgão do governo. Podemos dizer aqui o Ministério da Fazenda, é um órgão do governo. Uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Empresas públicas, EMAP. Nós temos aqui, né, a EMAP no estado do Maranhão, que cuida dos portos. Então, agências regulamentadoras, Anvisa, é uma agência. Fundações, Fundação Oswaldo Cruz, também é uma fundação, né? E autarquias, pode ser uma OAB, pode ser um conselho de contabilidade, pode ser o Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina, são autarquias, são instituições que funcionam de forma independente, mas estão sujeitas à administração pública. Então vamos dar um pouco aqui mais de continuidade à nossa aula. Características da contabilidade pública, né? Existem algumas peculiaridades. Como característica, a contabilidade pública tem como base a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Então ela já é um pouco antiga, né? Vem da década de 60. Que instituiu normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então vejam que a contabilidade pública ela atua em todas essas esferas, né? A União, quando fala em União, é o quê? Governo Federal, né? Que abrange lá toda aquela parte lá da presidência e tudo aquilo que envolve a esfera federal. Dos estados, né? Que diz respeito aos estados do Brasil, as federações, né? Dos municípios, de todas as cidades, todas as prefeituras, elas precisam ter a sua contabilidade e o Distrito Federal. Então, todas essas esferas, elas precisam trabalhar a contabilidade pública. Por quê? Porque elas trabalham com orçamento, elas trabalham com arrecadação, com repasse de verbas. O governo federal repassa a verba para o governo estadual. O governo federal repassa a verba para os municípios. O governo federal repassa a verba para o Distrito Federal. O governo estadual repassa verbas para os municípios. O governo estadual recebe verba do governo federal e o governo municipal, no caso, os municípios recebem verba do governo estadual e do federal. Então, a gente tem que entender que tudo isso tem que ser contabilizado, precisa ser registrado pela contabilidade. Contabilidade mostra relatórios dizendo da onde veio aquele dinheiro, para que aquele dinheiro serve e aonde ele foi gasto e quanto foi gasto e quanto ainda falta gastar. A contabilidade demonstra tudo isso. Além disso, a contabilidade pública ela está interessada também em todos os atos praticados pelo administrador, sejam de natureza orçamentária, previsão de receita, fixação de despesa, empenho, descentralização de créditos e etc., ou seja, meramente administrativos, contratos, convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, etc., representativos de valores potenciais que poderão afetar o patrimônio. Então, tudo aquilo que pode afetar o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade pública. Como a gente já sabe, o principal objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. O que afeta é aquilo que a contabilidade ataca, é aquilo que ela analisa, ela verifica, ela informa, ela diz o que está certo, o que está errado, o que precisa ajustar, de que forma é feito esse ajuste, qual a previsão orçamentária para o ano que vem, quanto está previsto ser arrecadado no ano que vem, quanto está previsto ser arrecadado esse ano. Por exemplo, agora, declaração de imposto de renda. Quantas pessoas não tiveram que fazer declaração de imposto de renda? E quem registra essa arrecadação do governo, do imposto de renda, é o contador.
E quem faz a declaração do imposto de renda? É o contador. Qualquer pessoa pode fazer, mas geralmente as pessoas recorrem a um contador para fazer essa declaração de imposto de renda, porque quem vai receber lá é um outro contador. Então, o contador que faz, ele entende o que o contador que vai receber aquela declaração vai pensar, vai fazer, na hora que ele receber aquela declaração. Ele vai analisar para o governo se a pessoa que declarou o imposto de renda está fazendo a coisa certa. Se ela não está sonegando, não está deixando de informar algum valor aqui ou algum valor ali para pagar menos imposto. Então, a contabilidade, ela analisa tudo isso que envolve patrimônio público, contabilidade pública. Então, por exemplo, se um determinado administrador de um hospital está desviando dinheiro, na hora dele fazer a prestação de contas, o contador público, ele vai analisar aquelas notas fiscais, aqueles recibos de pagamento, aquelas prestações de serviço que foi feito no hospital, aqueles insumos que foram gastos, quanto que foi gasto com todo aquele equipamento que foi investido no hospital. Então tudo isso, o contador vai avaliar e ele vai saber identificar e informar para o administrador público. Ele vai poder mostrar lá no portal da transparência de que forma está sendo gasto aquele recurso, de que forma o recurso está sendo aplicado, quanto chegou de recurso, quando o recurso chegou, qual a forma de aquisição, quanto tempo está previsto para aquele recurso chegar, quanto vai ser pago efetivamente, para qual empresa ou para quais empresas, qual foi a empresa que ganhou a licitação para poder fornecer aquele insumo. Tudo isso a contabilidade pública ela precisa analisar. Por quê? Porque afeta o patrimônio público. E quando afeta o patrimônio público, o contador público, que é o contador que cuida da contabilidade pública, ele tem que mostrar o resultado da contabilidade, de forma clara e precisa, sempre com transparência. Por quê? Para evitar fraude, para evitar que haja sonegação da outra parte, para evitar que haja desvios de recurso, enriquecimento ilícito, desvio do patrimônio público. Então a gente sempre vê que vira e mexe tem um prefeito que vai preso, tem um funcionário do INSS que vai preso, tem um ou outro administrador público que não cumpriu com o seu dever de arcar com a transparência do recebimento e de que forma aquilo deveria ser gasto, aquele recurso. Então, vira e mexe a gente vê aí no jornal que algumas pessoas acabam agindo de má fé com o dinheiro público, usando ele para si, para o seu enriquecimento e, consequentemente, tem que sofrer as consequências da lei. Mas quem faz aquele cálculo é o contador. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Qual é o foco da contabilidade pública? Onde está focada essa contabilidade? Então, a contabilidade pública ela foca em aspectos financeiros, orçamentários e patrimoniais. As demonstrações contábeis do setor público conduzem para um caminho de transparência, tem que ser tudo ali preto no branco. Olha, é o seguinte, foi arrecadado 1.000 e foi gasto 500, e o outro 500 também aqui. Não adianta ficar maquiando, ficar encobrindo um gasto, inventando despesa para poder esconder algum valor. Ela tem que ser o quê? Transparente a contabilidade. Seu foco, portanto, está na gestão e não no lucro. Então, as autarquias, as instituições públicas, elas não geram lucro, elas não visam lucro. O governo não trabalha para ter lucro. O governo trabalha o quê? Para administrar o patrimônio público. Então, o dinheiro arrecadado não tem que ser investido para dar lucro. Ele tem que ser o quê? Arrecadado e gasto com a população. Lógico que se aquele dinheiro está num banco guardado, o banco ele paga para você deixar um pouco, ele paga um pouco para você deixar o seu dinheiro lá. Isso vai gerar um lucro, mas não é a finalidade do governo, gerar lucro com dinheiro público. A finalidade do governo é o quê? Arrecadar dinheiro e gastar com a população. Então, nós temos aqui que a gestão pública, ela precisa ser o quê? Eficiente. Então, se ela é eficiente, aquilo que ela faz tem que servir para alguma coisa. Tem que servir efetivamente para a população, já que é para
ela que a administração pública trabalha. A avaliação das políticas públicas. Então o governo lança o quê? Bolsa Família. Ele tem que avaliar se aquilo realmente vai impactar no que ele está propondo, que é o quê? Minimizar os impactos da pobreza na população mais carente do Brasil. Então, eles vão avaliar as políticas públicas. Ética, quer dizer que você tem que agir de acordo com a lei e a moral, né? Você tem que ser uma pessoa alibada, você, como gestor público, você tem que mostrar que você está trabalhando em benefício da população. Você está ali para isso, não para se enriquecer ou para favorecer fulano ou cicrano. Controladoria, você tem que controlar os recursos, é muito recurso, gente. O Brasil arrecada muito, o Brasil é um país muito rico. Então o gestor público, seja ele o presidente, seja o governador do estado, seja a prefeitura, o prefeito, ele recebe muito recurso e esse recurso tem que ser controlado. Se ele não controla o recurso, vai haver um descontrole nas contas e, consequentemente, não vai faltar dinheiro para educação, saneamento básico, segurança, saúde, e não é isso que o gestor público tem que fazer. Ele não foi eleito para isso, né? Ele não está ali ocupando aquele cargo público para fazer descontrole financeiro, descontrole patrimonial. Ele tem que controlar o patrimônio. E finanças, né? Tem que saber o dinheiro que entrou e o dinheiro que vai sair, para onde entrou, para onde vai sair, quem vai receber, quem vai ter que recolher tributo para o governo, né? Então, tudo isso tem que ser de forma transparente. Muito bem, essa foi mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido bastante. Muito obrigado e até a próxima. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fábio Souza, professor de contabilidade. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade fiscal, que é aquela contabilidade que atende o fisco, né, os órgãos de fiscalização, tanto da esfera federal, estadual e municipal. E, mais especificamente, vamos falar da nota fiscal, né, a famosa nota fiscal. Todo mundo quando vai comprar um produto, todo mundo quando vai vender alguma coisa, tem que ter uma nota fiscal, né? Quando você compra um veículo, você recebe uma nota fiscal. Você comprou uma televisão, você recebe uma nota fiscal. Mas por que eu tenho que ter uma nota fiscal, professor? A gente vai saber agora nessa aula. Vamos comigo. Vamos falar sobre a nota fiscal. Todas as empresas, elas possuem obrigatoriedades. Por isso, é importante estar ciente das responsabilidades do empresário desde o momento da abertura do negócio. Então, o empresário, ele quer abrir uma empresa, ele precisa saber o que ele tem que fazer para aquela empresa funcionar. Se ele vai vender uma mercadoria, se ele vai prestar um serviço, toda vez que ele for receber uma receita, que ele realizar uma venda, ele tem que emitir um documento chamado nota fiscal. Esse documento, ele serve para formalizar o ato da venda ou da compra e, além disso, ele discrimina os dados de quem está vendendo e os dados de quem está comprando. Além disso, ele discrimina o valor da venda, o valor de cada item que está sendo vendido, qual é o item que está sendo vendido, qual a data que foi vendido. A nota fiscal diz até o horário da venda, o CNPJ de quem vendeu, o CNPJ de quem comprou, o CPF. Então existem várias peculiaridades que a gente pode observar na nota fiscal. Qual é o tributo que está sendo cobrado, qual é o tributo que não está sendo cobrado, qual é a base de cálculo desse tributo, aonde vai ser entregue a mercadoria, né? Qual é o endereço do destinatário e qual é o endereço do emitente. Então, para isso, a gente precisa emitir a nota fiscal para saber esses detalhes. Se você observar aqui do lado, na figura, nós temos o DANF, que é o documento de acompanhamento da nota fiscal eletrônica. Nele existe uma chave. Embaixo desse código de barras, ou mesmo no código de barras, ele representa essa chave que está embaixo, essa sequência de alfanumérica. Então, se você for num site onde consulta a nota fiscal, você digita esse número aí, você vai ver a autenticidade dessa nota fiscal, saber se ela realmente é verídica ou se ela é uma nota fiscal falsa. Então a nota fiscal eletrônica ela é muito importante
porque ela tem um maior grau de assertividade no que diz respeito a fraudes, né? Então ela elimina bastante a questão da fraude, porque ela apresenta bastante veracidade. Então, uma dessas obrigatoriedades dessas empresas é o quê? Enviar ao fisco todas as informações sobre o seu faturamento. Como é que se envia essas informações de faturamento? Segundo a lei número 8.846, todo negócio precisa realizar esse registro, sendo a nota fiscal a maneira mais comum de formalizar essas receitas. Então, quando você vende uma mercadoria, quando você vende um produto, quando você vende um bem, quando você vende um serviço, você emite uma nota fiscal. Então, essa nota fiscal contém todas aquelas informações que eu acabei de dizer. Ah, professor, mas eu vou no supermercado, eles me entregam só aquele papelzinho lá de tudo que eu comprei. Aquilo ali não é uma nota fiscal, é um cupom fiscal. É um documento semelhante à nota fiscal. Mas no final, a empresa tem que emitir também uma nota fiscal. Ela te entrega o cupom, mas ela vai também emitir depois uma nota fiscal. Então, sempre vai ter que ser formalizada a nota fiscal. Mas afinal de contas, professor Fábio, o que é uma nota fiscal? A nota fiscal, ou NF, né, como a gente chama na contabilidade, é um documento que registra as vendas das empresas. Então, uma empresa vendeu um serviço, um cliente me ligou para prestar serviço de contabilidade. Eu queria falar com o contador Fábio, eu estou precisando fazer a contabilidade da minha empresa. Quanto é que você me cobra? Eu cobro X valor. Aí beleza, o cliente me contrata, eu presto o serviço de contador e no final do mês eu cobro por aquele serviço. Claro que eu trabalhei, eu preciso receber. Então, para eu cobrar o cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir uma nota fiscal referente à prestação de serviço de contabilidade durante o mês de julho. Hipoteticamente, digamos que eu prestei o serviço esse mês. Então, eu presto serviço durante o mês de julho e ao final do mês de julho eu emito a nota fiscal cobrando o valor do serviço prestado. Então, eu vou ter uma receita da venda do meu serviço e eu formalizo essa receita através de uma nota fiscal. Por que a nota fiscal é um documento importante? Por que ela é importante? Muito se fala, precisa da nota fiscal para isso. Para trocar um produto precisa da nota fiscal. Roubaram minha televisão, para eu resgatar essa televisão que foi recuperada, eu preciso da nota fiscal. Então, por que a nota fiscal é importante? Como esse documento, muitas coisas podem ser resolvidas. Então, por exemplo, é através da nota fiscal que o escritório que realiza a contabilidade da sua empresa poderá calcular os impostos, o financeiro pode fazer uma estimativa de faturamento e os responsáveis pelo estoque podem organizar as entregas e a produção. Então, com a nota fiscal, o contador ele tem como saber quanto foi o seu faturamento, quais são os valores cobrados pelos tributos para você recolher e mandar para o fisco. O contador tem como avaliar quanto poderá ser o seu ganho anual, quanto foi o custo atrelado àquela venda, qual o percentual de lucro que ela está agregando para a sua empresa. Então, o contador tem como saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo através dessas vendas, ele vai cruzando informações. E, além disso, o financeiro, ele faz uma estimativa de faturamento. Olha, mês de janeiro eu faturei, sei lá, 20 mil reais. Como a gente pretende aumentar o marketing de vendas, fevereiro talvez a gente fature mais, março mais, e aí com o passar do tempo a gente vai faturando cada vez mais. Então, o financeiro ele faz uma estimativa de vendas, né? Quanto mais eu faturo, mais eu posso vender. E, além disso, os responsáveis pelos estoques, eles têm como saber quantos produtos eles precisam, através dessas estimativas, quantos produtos são necessários haver no estoque, para que nunca falte, para que sempre que o cliente peça aquele produto, ele tenha lá no estoque para vender. Já que é um produto que tem bastante saída, eu preciso toda hora ficar atento. Está acabando aqui produto tal e ele é o que mais vende. Então esse produto não pode faltar, porque se ele é o que mais vende, é o que mais agrega receita na minha empresa, é o que mais apresenta lucratividade para a empresa, certo? E além disso, eu tenho como organizar as entregas. A nota fiscal tem dizendo o endereço
de quem está comprando, tem um CNPJ de quem está comprando, tem um telefone de quem está comprando, tem todas as informações referentes ao destinatário. Então eu tenho como saber como fazer a entrega, né, daquela mercadoria ou daquelas mercadorias, daqueles produtos. Então a nota fiscal ela é muito importante na parte da gestão da empresa. E o que é que pode acontecer se eu não emitir uma nota fiscal, professor? Eu tenho uma empresa, eu presto serviço, mas eu não quero emitir nota fiscal não. Isso aí dá muito trabalho, eu vou ter que pagar tributo, ainda vou ter que estar dizendo para os outros quanto é que eu estou faturando, e eu não quero dizer, essa informação é só minha. Mas tudo tem um preço. Como o nome já está dizendo, é nota fiscal. E quando envolve um fisco, envolve fiscalização. E se envolve fiscalização, envolve lei. Se você não cumpre a lei, você vai sofrer uma penalidade. Então, para a empresa, pode configurar um crime de sonegação fiscal, né? O fisco pode achar que você está sonegando dinheiro, sonegando tributo. Se você não emite a nota, você não está reconhecendo receita. Se você não reconhece receita, você não vai pagar tributo. Se você não paga tributo, você está sonegando para a Receita Federal, Estadual, Municipal. E se você está sonegando, o auditor vai lá auditar a sua empresa e ele vai verificar que houve uma venda, mas não houve a nota. E ele vai dizer assim, cadê a nota fiscal? Aí você vai dizer assim, eu não emiti a nota fiscal. E o auditor disse, então você vai pegar uma multa, porque você não emitiu nota fiscal. E aí você ainda vai pagar o tributo que não foi recolhido e mais os juros pelo tempo que você não recolheu esse tributo. Então você apanha de dois lados. Então, não é muito bom para o empresário ficar sonegando informação fiscal, porque uma hora a fiscalização bate. E quando ela bate, ela vem com força. Ela não vem para fiscalizar 1.000, 2.000, não. Ela vem para fiscalizar valores altos, porque ela quer arrecadar muito. E ela quer meter uma multa alta. Então, muito cuidado. Para o cliente, o mesmo não pode fazer a troca do produto em caso de avaria ou em caso de roubo, não há como comprovar a propriedade do bem. Então, você foi numa loja, falou assim, amanhã é aniversário do meu irmão, vou dar um presente para ele, vou comprar um tênis. Olha lá na vitrine, lá um tênis Nike, coisa mais linda. O tênis custa R$400. Aí eu fico naquela, quanto será que meu irmão calça? Eu acho que é 40, pontuação 40. Eu não vou ligar para ele perguntando, porque é o aniversário dele, se eu perguntar quanto ele calça, ele vai saber que eu vou dar o presente para ele, que é um calçado. Então, eu acho que é 40, eu vou comprar, né? Pego o lápis, desembolso o dinheiro, pum! Comprei o tênis Nike, R$400. Aí o vendedor pergunta, você quer a nota fiscal? Eu digo, não. Para que a nota fiscal? Só para estar com papel no meu bolso? Não quero não. Vou-me embora, me dá só meu tênis aí que eu comprei e vou-me embora. Embrulha para presente. Beleza. Chego lá, aniversário do meu irmão, entrego lá o tênis para ele. Ele, muito obrigado, agradeço. Vai calçar o tênis fica apertado. Não entra. Ele não calçava 40, ele calça 42. E aí ele chega e fala assim, poxa, meu irmão, adorei o presente, mas não deu no meu pé. Ficou pequeno. Eu preciso trocar na loja. Você tem a nota fiscal? E aí eu vou dizer assim, não, eu não pedi a nota fiscal. Aí ele vai com um tênis lá na loja e diz assim, olha, meu irmão comprou esse tênis aqui ontem, para me dar de presente. Aí o pessoal lá do atendimento fala assim, você tem a nota fiscal? Aí meu irmão vai dizer, não, não temos a nota fiscal porque quem comprou não pediu. Então, é uma regra, né? Para você trocar um produto, você precisa apresentar a nota fiscal. A mesma coisa vale para o roubo. Você tem uma TV de plasma bonita lá na sua casa. Um belo dia você sai, esquece a porta aberta, ou algum espertinho lá, chega lá, pula seu muro, ladrão, né? E rouba a sua televisão, né? Faz com que dê um sumiço na sua televisão, rouba a sua televisão. E aí esse ladrão é preso com a sua televisão. Aí você, quando chega em casa, identifica que aquela televisão foi furtada.
E aí você começa a ligar para as delegacias. Vem cá, vocês não pegaram nenhum ladrão aí com uma televisão assim, assim, assim? Aí uma delegacia dessas, a pessoa diz sim. Teve uma pessoa que foi presa, portando uma televisão de tantas polegadas, que se encaixa com as características que você está falando. Aí você vai lá na delegacia todo alegre, ixi, vou recuperar minha televisão. Chega lá, olha, tudinho, bonitinho, a mesma marca, mesmo tamanho, mesma cor, mesmo fabricante, todas as informações batem. E você diz para o delegado, seu delegado, é a minha televisão. O delegado diz, beleza, você pode levar, mas você vai ter que apresentar a nota fiscal. E aí se você não tem a nota fiscal, você não tem como comprovar que aquele bem é seu. Você não tem como provar que aquele bem é de sua propriedade, é de sua posse. Né? Então, fica meio difícil do delegado lhe entregar, porque ele vai ter que acreditar na sua palavra. E para a lei não é assim que funciona. Você tem que provar que aquilo é seu. E o que faz com que você prove é o quê? É o documento fiscal, é a nota fiscal. Então, é importante sempre, quando você for fazer uma compra, você pedir a nota fiscal. É um documento que vai agregar valor ao seu produto. Ele vai lhe dar a propriedade daquele bem. Você tem como provar que você comprou aquilo ou que você contratou aquele serviço. Digamos que você leve a sua televisão para fazer a manutenção na autorizada e aí eles lhe dão uma garantia. Prestou o serviço, trocou a peça e dão uma garantia, lhe dão uma nota fiscal. Se aquela garantia não cobriu, o aparelho apresentou defeito, você leva lá novamente lá na assistência técnica, mostra a nota fiscal e mostra a garantia. Você tem como comprovar que você fez aquele serviço e que não foi adequado com o que foi acordado. Então a nota fiscal ela é importante, não só para a parte do fisco, mas também para a parte de comprovação, de propriedade, de bem. Né? Então não esqueça de pedir a sua nota fiscal. E agora, professor, como é que eu faço para emitir uma nota fiscal? O senhor falou muito aí de nota fiscal, que é importante para isso, que é bom para aquilo, mas e aí, como é que eu emito essa nota? Como é que eu faço? Primeiramente, como funciona, né, a emissão da nota fiscal? A emissão da nota fiscal ela deve ser feita de acordo com a natureza da venda do produto ou serviço. Então, eu não posso emitir uma nota fiscal de serviço se eu vendi um produto. E eu não posso emitir uma nota fiscal de venda de mercadoria se eu prestei um serviço. Então são duas coisas distintas. Primeiramente, a natureza da operação. É o que? É venda de serviço? É venda de mercadoria? Qual dos dois? Geralmente, para emitir uma nota fiscal é necessário adquirir um software pago. Infelizmente, para você emitir uma nota fiscal, você vai ter que alugar ou comprar um software. E geralmente esse aluguel é de 200 a 300 reais. E de repente nem sempre você emite essa nota fiscal todo mês ou toda hora. Você emite uma nota fiscal hoje, vai emitir outra no ano que vem. E vai emitir outra daqui a 6 meses ou daqui a 3 anos, não sei. Aí você vai ficar todo mês pagando aluguel de software de 200 reais para emitir uma nota um ano após ano. Então, tem uma notícia boa para vocês. O governo do estado do Maranhão, ele oferece uma plataforma chamada Cefaznet. Nessa plataforma é possível você emitir notas fiscais de forma gratuita. Então, governo do Maranhão aí de parabéns, hein, mais uma vez. Você empreendedor, você pessoa que está emitindo sua nota fiscal, precisa emitir sua nota fiscal, seja para venda de uma mercadoria ou seja para venda de um serviço, você vai lá no Cefaznet, também aqui ó, a página de login, né? Sistema de transmissão de informações fiscais pela internet. Usuário e senha, você cria lá um login de usuário, você acessa e lá você tem como emitir sua nota fiscal nessa plataforma. Então, uma dica aí para vocês que querem emitir nota fiscal, pesquisa na internet, cefaz.net, certo? É a plataforma do governo do estado do Maranhão para que você possa emitir sua nota fiscal. Muito bem, essa foi mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido bastante o que se trata a nota fiscal, para que serve, como emitir, aonde emitir. E muito obrigado e até a próxima.